Jornal da Manhã. Oferecimento: Forte Atacadista, Casa Sofia, Tintão, Ótica Facial e Galeria Imóveis. Aí, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8h06, 8h06. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. É tudo 19, né? 19 de setembro de 2019. E a temperatura é de 19. Não, eu tô forçando um pouco, é 18,8. Quase 19. É que aí combinaria, né? 19 de setembro de 2019, 19 graus. Não, mas não está 19, ainda está quase em 19. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Furacão passa na região e Atlético ganha a Copa do Brasil. Vamos para a Disney? Quadro Passaporte destaca hoje Orlando. Democracia de volta. Evento do PSOL não usará dependências da UDESC. Polícia Rodoviária Federal apreende droga na BR-282. Prefeitura de Joinville vai reaproveitar terreno da antiga Secretaria da Habitação. Acusado se livra do crime de duplo homicídio no caso de atear fogo no filho. Esses e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8h07, 8h07, nós começamos com a previsão do tempo. Tempo chuvoso, feio, cinzento. Você vê aí nas imagens da nossa câmera externa que a situação tá feia hoje, ó. Temos alguma nebulosidade, né? Tanto que não se percebe lá o contorno do Morro do Boa Vista, né? Já se percebe então que temos algum problema de visibilidade. Tá tudo molhado, olha só. Temos aguaceiros, agora particularmente parou, aqui na área central pelo menos. Temos uma estiada, mas tá feio, tá carregado, umidade em alta. Esse tempo feio, ruim, na verdade é bom, né? A gente tá acostumado a falar para esse tempinho que a gente tá vendo aí, tempo feio, né? Se condicionou a isso. Mas para Santa Catarina, que vive uma estiagem, é bom esse tempo aí, ó. A umidade relativa do ar hoje, 62%, que é bom também, ó. Tá bem dentro do ideal, 62% de umidade relativa do ar. Teremos um total de 22 milímetros de precipitação. Ontem, nós vimos aquela chuvarada de noite, né? Granizo caiu aqui na nossa região, em alguns bairros, principalmente a região de Piraberaba. Piraberaba em Joinville, talvez tenha sido a região mais atingida, né, pelas pedras de gelo, o granizo, caiu granizo e não foi pouco em Piraberaba. Região de Curitiba também, né? Aí você vê Piraberaba, ó, essa situação, um vídeo gravado por um ouvinte, olha aí, ó. Isso em Piraberaba, e dá-lhe granizo, olha aí, ó. Tivemos um estrago maior, né? E aí foi um problema bem maior, que aconteceu na região metropolitana de Curitiba, ali São José dos Pinhais, ali na Avenida das Torres, aqueles hipermercados na chegada a Curitiba, né? Pessoal de Joinville que chega em Curitiba vai pela Avenida das Torres, tem aqueles grandes hipermercados, pois é, num deles, olha aí o que aconteceu, é esse aí, ó. Essas imagens, para quem está acompanhando o Jornal da Manhã pelo YouTube ou pelo perfil da Jovem Pan News no Facebook, tá vendo aí? Olha só, é um dilúvio dentro do supermercado, do hipermercado. Ali é entre São José dos Pinhais e Curitiba. É a região metropolitana da capital paranaense. Água que não acaba mais. Tivemos também na Livrarias Curitiba, na Rua 15, centro, né, e região central de Curitiba também, enfim, muito estrago. Houve uma antecipação dessa chuva, essa chuva era para ter acontecido já na madrugada de hoje, né? Muita chuva, deu tempo pelo menos para que a nossa Defesa Civil aqui emitisse alertas de que vinha temporal para Joinville. Ontem à tarde que foi emitido esse alerta, né? Realmente choveu muito e essa chuva continua hoje, hein? 22 milímetros de precipitação previstos para essa quinta-feira. E o que acontece de estranho hoje é que normalmente é aquela história, a frente fria, que é chuva, passa, tá passando agora. E quando ela passa, aí limpa o tempo e esfria. Isso todo mundo já está acostumado a saber. Passou a frente fria, aí para de chover, limpa o tempo e esfria.
Não é isso que vai acontecer dessa vez. Por quê? Porque temos um outro sistema que começa a atuar em Santa Catarina já agora de manhã. E é um sistema de alta pressão que traz também massa de ar polar. Ou seja, a temperatura vai cair realmente, vai baixar realmente. Hoje, por exemplo, ela só vai subir até 23 graus. 23, 24 de máxima. Hoje, amanhã também. 23, 24. Final de semana é frio, hein? Sábado e domingo, as temperaturas não chegam nem a 20. Sábado e domingo, a temperatura não vai chegar nem a 20 graus. A máxima de sábado vai ser 17, 18 graus. Domingo também, se chegar a 19 é muito. Ou seja, dá uma esfriadinha aí pro último dia de inverno, que é domingo. Dá uma esfriadinha legal aí pra gente lembrar que é inverno. Inverno finalmente vai acabando, mas vai acabar com frio mesmo. Depois de temperaturas elevadíssimas que tivemos ao longo do mês de setembro. E essa instabilidade continua nos próximos dias, hein? Hoje 22 milímetros e ao longo do dia, a temperatura se acomoda, dá uma esfriadinha, né? 23, 24 de máxima e olha, 22, 23 de máxima, né? E a chuva aumenta. Agora de manhã, estiadinha, chove um pouquinho, tá tudo molhado aí, mas à tarde e à noite aumenta a chuva e não limpa, como seria o normal, justamente pela atuação desse novo sistema. Amanhã, sexta-feira, temperatura permanece a mesma, 22, 23 de máxima, e a chuva continua. Chove muito amanhã de novo, 25 milímetros. Hoje 22 milímetros, amanhã 25 milímetros, muita chuva, muita água amanhã também, é um sábado encharcado. Tanto que a umidade relativa do ar até aumenta, vai a 65%. Bom para Santa Catarina, hein? Bom para Santa Catarina. A estiagem não resolve ainda o problema aí do nível de reservatório e tal, mas já dá uma melhorada, dá uma aliviada na situação. Amanhã, aqui nesse espaço do Jornal da Manhã, a gente explica para você melhor como é que vai ficar o final de semana. A chuva aí diminui, mas ainda chove sábado e domingo, mas dá uma esfriada legal, né? Aí mais frio ainda. Temos quinta e sexta para dar aquela entre a alta e a baixa temperatura, hoje e amanhã. E aí sábado e domingo esfria mais um pouco. São 8 horas 13 minutos, 8h13. E olha, repercutindo muito aqui com os nossos ouvintes, mensagens pelo WhatsApp, mensagens por e-mail, mensagens no Facebook, os ouvintes comentando muito, né? E é natural, diante daquele absurdo que a Câmara de Vereadores de Joinville está desenvolvendo, né? Aquela pouca vergonha dos nossos vereadores, que querem porque querem férias no meio do ano. Alegam que a lei permite, como quem disse, a lei permite, olha, nós estamos dentro da lei. Não importa se é sem vergonhice, não importa se é cara de pau, não importa se não é isso que a comunidade quer, não tem eleição mesmo, vamos folgar, vamos aproveitar nossa mordomia aqui. Vereadores cara de pau, além de serem fracos, produzirem pouco, ganharem muito, ainda querem férias no meio do ano. Essa é a sem vergonhice do nosso poder legislativo municipal. E depois reclamam que tudo que acontece de ruim na política recai sobre as nossas costas. Claro, eles colaboram para isso. Até acho que eles têm razão quando reclamam, né? Porque tudo que é ruim na política nacional até recai no político local. Recai no político que está mais perto da gente, que a gente vê na rua, que a gente encontra aqui, ali, acolá. Isso eles têm razão. E aí a comunidade resbala neles, né, toda a revolta que acontece na política em todo canto. Mas como se isso não bastasse, eles ainda colaboram, né? Tá aí o exemplo. Eles querem a mordomia que estão querendo acabar. Alguns vereadores querem acabar, mas outros não querem. Querem a mordomia. Tanto é que, na falta de argumentos, eles promoveram agora a lei do silêncio. Eles não falam a respeito. Claro, não tem argumento, né? Eles promoveram a lei do silêncio, não falam sobre as férias de meio do ano. E quando falarem, vão dizer, não está dentro da lei, a lei permite que tenhamos 60 dias. Teremos 60 dias de férias, então é um mês e meio, né? Meado de dezembro e o mês de janeiro, sobra 15 dias que eles estrategicamente jogam para julho. Bom, ótimo. Qual é o empregado que tem 2 meses de férias, né? E alguns ouvintes, ironicamente, dizem, para de falar isso, Osni. Para de criticar. Eles têm que ter folga para gastar o dinheiro que ganham. Que adianta ganhar tanto dinheiro se não tem tempo para tirar férias. Ironizam ainda, sambam na cara dos nossos vereadores, que não têm a coragem de se expor, então adotam a lei do silêncio. E olha, a grande maioria dos ouvintes querendo que a gente dê nome aos bois. Quem
é a favor que se acabe com essa pouca vergonha, já que eu falei que alguns vereadores querem que não tenhamos mais férias no mês de julho. E quais são os vereadores que querem a mordomia, querem essa safadeza, querem essa imoralidade? Nome aos bois. E nós vamos dar nome por nome, sim, e várias vezes, para você guardar bem qual vereador quer a mordomia do meio do ano. Virou agora, né, um cabo de guerra, virou uma batalha. Nós vamos explicitar nome por nome de quem quer a permanência dessa pouca vergonha. Nós vamos dizer aqui nome por nome, partido por partido, tá certo? É que nós não fazemos isso ainda, porque como nós vimos, eles mudaram de opinião, né? Eles estavam a favor de acabar com isso. Aí alguns funcionários da Câmara falaram, não, vocês têm direito, deixem de ser bobos. Esse ano não tem eleição, votem pela permanência. Claro, os funcionários da Câmara não querem ver a cara dos vereadores no mês de julho, porque aí eles também folgam. E os vereadores eles se entusiasmaram e mudaram de ideia. Não, realmente, vamos folgar, vamos ter essa mordomia. É bem assim. Mas nós vamos dar nome aos bois, sim. No momento em que tivermos a votação na comissão de legislação, está na análise da comissão. A comissão de legislação tem que dizer se isso é pertinente e ir para plenário. Só faltava dizer que não pode ir para plenário. Não é pertinente diminuir. Só faltava a comissão de legislação e justiça dizer que não é possível diminuir as férias. Só faltava dizer isso. Só faltava de a pachorra de dizer que não pode ir para plenário porque não pode diminuir. É impossível diminuir as férias dos vereadores. Lembrando que eles não querem que fale férias, eles querem que diga recesso parlamentar. A gente vai dar os nomes, sim, dos vereadores e depois, quando for para plenário, quem votou pela manutenção dessa mordomia que a sociedade não quer. Simples assim. Mas nessa hora, eles esquecem a vontade do povo, né? Mas vale a vontade pessoal, né? A vontade pessoal, a vontade de gastar, né? A dinheirama que ganham de salário. Essa é a questão. A gente vai dar nome por nome dos vereadores na comissão e depois no plenário, sim. Não se preocupe, vai dar várias vezes para você lembrar bem do nome dos caras de pau. São 8h18, 8h18. Olha, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar de assuntos importantes. Tem o quadro Passaporte hoje, hein? Vamos viajar para Disney? Ótimas opções, ótimos preços. Você vai saber detalhes. Você vai saber também que a Prefeitura de Joinville quer reaproveitar a área da antiga Secretaria da Habitação. Você vai saber ainda, vai saber do homem que se livrou daquela acusação de tentar atear fogo no próprio filho, um bebê de 2 meses. Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. São 8h21, 8h21. Agora sim, agora a gente pode dizer que hoje é dia 19 de 9 de 2019 e a temperatura é de 19 graus. Agora deu certo. 19 de 9 de 2019 e a temperatura 19 graus. Tempo chuvoso. Voltou a chuviscar aqui no centro. Ó. Para, volta. Vai ser assim o dia inteiro. Se você está saindo de casa agora aí no seu bairro e não está chovendo, mas aposta na chuva, tá? Leve o guarda-chuva, leve a sombrinha, leva a capa, leva a galocha, leva tudo que tem direito, porque a tendência é a tarde de hoje, de repente na hora que você estiver voltando para casa, essas condições do tempo estarem ainda piores. Mais chuva à tarde e à noite de hoje. São 8h22, não precisa nem dizer, né, que com essas condições do tempo, a tendência é que o nosso trânsito esteja ainda pior, ainda mais complicado. Então vamos falar de trânsito, vamos ao panorama desta manhã de quinta-feira em Joinville com Fernando Gonçalves. Bom dia, Fernando. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, uma excelente quinta-feira a todos e com bastante paciência, viu? Para você que vai trafegar aí pelas áreas aqui da maior cidade do estado de Santa Catarina, bastante cuidado e procure, né, manter aí aquela distância tranquila, né, do veículo da frente, principalmente porque chove bastante em vários pontos da cidade. Aqui no estúdio, por exemplo, nós estamos ouvindo os trovões e as trovoadas, né? Enfim. Rua Presidente Epitácio Pessoa, desde a Rua São Bento Torres até a Rua São Paulo, registrando muita lentidão. Rua São Paulo, Monsenhor Gersino e Rua Florianópolis, fluxo intenso,
trânsito lento. Rua São Paulo, eu chamo a atenção desde as proximidades da rua Venceslau Braz até a travessia da linha férrea. Aquele trecho ali antes do trilho do trem, né, registrando bastante lentidão sempre. O motorista acaba diminuindo a velocidade para passar o trilho do trem e aí acaba embolando o meio de campo, como se diz na gíria. A rua Aracaju também registrando fluxo bastante intenso. Vamos falar da área central? Ok, área central. Rua Lages, desde a Rua Doutor João Colim até a Rua Blumenau, trânsito bastante intenso. Vale lembrar também que o motorista enfrenta bastante dificuldades ao trafegar aqui no miolo da área central. Rua Princesa Isabel, Rua do Príncipe, Max Colim, Rua Ministro Calógeras, Rua Otto Ben, né, com trânsito muito lento. Então, bastante paciência mais uma vez. Osni, nós recebemos agora há pouquinho de ouvintes, né, tem uma foto da BR-101 no sentido Joinville a Curitiba. Vou pedir para a Camilinha colocar para nós essa foto, junto com o áudio que ele mandou por volta das 8h05 da manhã. 8h05, ainda não cheguei lá na frente, mas desde o resgate ali do posto da autopista litoral ali, tá bem praticamente parado. Já estou agora em cima do Nova Brasília e continua a fila. Tá aí, né? Falamos para você. Bastante paciência nesta manhã de quinta-feira no trânsito. Para você que está aqui na área central, aqui no perímetro urbano de Joinville, para você que vai pegar a estrada nessas condições de tempo, olha, fica perigoso em todo lugar, né? Então, muita atenção, calma, né? Sem pressa ao sentar no volante, no carro para dirigir, sem pressa, né? Com calma, porque tá complicado. Evite o pior nesta quinta-feira, porque as condições de visibilidade, de pista escorregadia, de aquaplanagem, de tudo isso, é condição pior possível. Então, dirigir com atenção, devagar, é o mínimo que a gente tem que fazer. São 8h25 e a Prefeitura de Joinville quer reaproveitar a área da Secretaria da Habitação, antiga Secretaria da Habitação. Explica pra gente, Arivan Prorenal, bom dia. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Manhã. Exato, a Prefeitura de Joinville pretende reaproveitar o terreno da antiga Secretaria de Habitação com a construção de um centro de qualificação para professores e alunos. Neste momento está sendo contratada uma empresa para fazer o projeto do prédio a ser construído de aproximadamente 4.000 metros quadrados. Há R$308 mil reservados para essa tarefa. O imóvel pertencia à Justiça Federal e entrou em permuta, porque ali não era possível a construção de um edifício pretendido pelo Judiciário. Agora, uma pergunta que não quer calar, Osni. A Prefeitura, no final do governo de Carlito Merz, adquiriu um prédio, uma área nobre, ali na Alameda Bristling, na rua Rio Branco, na Rua das Palmeiras. Prédio esse que já está pronto, construído, tá? Uma casa que foi tombada e o prédio está abandonado. Não seria uma boa em construir esse centro de formação, de orientação de professores e alunos naquela área central? Não teria um custo menor? É a pergunta que não quer calar. Tem que ter opções, né? Tem que se discutir isso, tem que haver essa troca de ideias, né? Enfim, né? As ideias estão aí, né? Tem que abrir para discussão, sugerir, vão aparecer boas sugestões com certeza. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu droga em veículo na BR-282. Mais um caso. Conta pra gente o que foi dessa vez, qual droga, quanto de droga, Fernando? Então, isso aconteceu ontem, quarta-feira, dia 18, 21 quilos de pasta base de cocaína e 5 quilos de crack na BR-282. Você que está acompanhando aí nas imagens, está vendo aí pelas redes sociais, né, a foto dos policiais, né? Policial militar e também o policial rodoviário federal e o cachorro, né, Osni? Eu tava percebendo o cachorro ali, pois olha lá. E ele tá atento, né? Tá atento. Tá com os olhos bem ligados ali. Então, de acordo com os policiais, as drogas estavam em uma picape, uma Ford F1000 com placas do Paraná, que foi abordada
durante uma fiscalização de rotina. Na conversa com os agentes, Osni, o motorista demonstrou aí bastante nervosismo e não soube nem explicar o motivo da viagem, dando respostas totalmente contraditórias. Os policiais então solicitaram auxílio do canil da Polícia Militar de Lages para averiguar se havia algum entorpecente escondido no veículo. Houve sinal positivo, bingo! E a presença então de drogas no tanque do combustível, onde foram localizados 27 tabletes da pasta base de cocaína e 5 de crack. O motorista, um homem de 62 anos, teria dito que buscou a droga em Foz do Iguaçu e as levaria até Criciúma, aqui no sul do estado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado então para a Delegacia de Polícia Civil, Osni. É aquela história, né? A polícia para o sujeito, aí só na abordagem ela já sabe, né? Ela já saca. Pelo nervosismo, com as respostas desencontradas, tá viajando pra onde, por quê? Não sei, tô aqui passeando na BR. Vem da onde? Eu vim da onde? Eu vim. Da onde que eu vim mesmo? Eu vim lá de Foz do Iguaçu. Tava na cara que tinha um tabletinho de alguma coisa nesse carro, né? Tava na cara e não deu outra. Pintou um tabletinho no tanque de combustível dessa vez. O modus operandi não difere muito. 8h29. E olha, aquela liberação, né, do saque de FGTS rendeu pro comércio, né? Já se tem aí, né, o reflexo disso. É isso, Arivan? Exato, Osni. A Semana do Brasil, uma espécie de Black Friday brasileira, realizada entre os dias 6 e 15 de setembro, somada à liberação de cerca de 5 bilhões do FGTS no mesmo período, promoveu um aumento nas vendas do comércio em Santa Catarina. A chamada Black Friday verde e amarela gerou um crescimento de 14% nas compras do crediário frente ao mesmo período do ano passado. Segundo o gerente comercial da Federação dos Dirigentes Lojistas, a primeira edição desta iniciativa atendeu à expectativa. E acreditamos que em 2020 será uma das principais datas para o setor no segundo semestre. O Serviço de Proteção ao Crédito, famoso SPC, nós falávamos antes o CEPROC, você lembra, né, Osni? Você nunca teve no CEPROC, não, com certeza. Graças a Deus, não. Registrou um crescimento de 181% na abertura de cadastros para compras a prazo no comércio. Isso apenas na Semana da Independência. O gerente comercial Valdemir Manuel da Silva, da FCDL, observa que as lojas apostaram em ações de marketing e isso refletiu no resultado. A ação também mostrou resultados sutis no varejo digital. Um levantamento realizado pelo Compre e Confie, empresa de inteligência de mercado focada no e-commerce, mostra que o faturamento da data é 30% maior do que o mesmo período de 2018. Ao todo, a cifra é de 2,2 bilhões de reais. Que coisa boa, né? Movimentar o comércio. Aliás, Osni, o comércio em Santa Catarina foi o que menos contratou dentre aquelas áreas que teve um aumento de geração de vagas. Exato. Então, esse mercado aumentando automaticamente abrem-se portas de oportunidades para quem quer trabalhar no mercado. É bem isso. Agora a gente lembra sempre, claro, né? Você pode sacar R$500, aquela vontade de comprar, você sonha em comprar aquilo, aquele outro, aquele objeto de sonho de consumo e tal, uma roupa nova, enfim. Sempre é sedutor. Mas não se esqueça que o mais importante é você quitar a sua dívida. Tem dívida? Quite a dívida. É fundamental isso. Mas eu tenho um monte de boleto atrasado aqui, qual é que eu vou? Não vai dar para pagar tudo? Opte por aquele que tem juro mais alto. Cartão de crédito. É o juro mais alto que tem no mercado. Quite a sua dívida com cartão de crédito ou com juro do cheque especial. São os dois juros mais elevados do mercado. Pegue o saque do FGTS e quite a sua dívida com cartão de crédito e juro do cheque especial. São as duas dívidas que você... bola de neve, né? Então tem que quitar. Principalmente essas duas. Aí depois analise as outras, quais as que têm juros mais elevados e vai quitando as suas dívidas. Isso é o principal, é fundamental. São 8h33. Agora, é bom viajar também, né? É bom viajar. E um dos destinos mais celebrados, mais comentados, mais optados
sempre é a Disney, né? Viajar pra Disney é bom porque você se diverte, tem os parques da Disney, vai conhecer o Mickey e ainda vai fazer compras com preços interessantes. Vamos pra Disney? Vamos pra Orlando? Esse é o tema do quadro Passaporte de hoje. Adivinha do que eu vou falar hoje no quadro Passaporte? Difícil, né? Difícil imaginar. Isso mesmo, vamos falar de Orlando, vamos falar da Flórida, vamos falar de Disney. Vamos conversar com quem é especialista em Disney. Desde que foi criada, a Olympia Tour fala muito, leva muita gente para Disney. Então, Simone Kausch, da Olympia Tour, vai falar pra gente de um pacote que não tem uma data específica, né? São várias opções. É isso, Simone? É isso mesmo, Osni. A gente fez aquela barbada que a gente encontra de vez em quando. Tem várias datas, pensando em baixa temporada, dá pra gente brincar e procurar que melhor se encaixa pra você. Baixa temporada seria o quê? Outubro agora, mês que vem, novembro, seria baixa temporada. Isso, esse valor que a gente vai falar aqui, a gente encontrou para novembro, já para mês que vem, para outubro, perdão. Porém, a gente encontrou para maio do ano que vem valor bem semelhante, com variação bem pouca, então, tendo planos de viajar um pouquinho mais à frente, também dá pra gente procurar coisa boa assim. Sempre lembrando que é bom você ter antecedência, planejar com antecedência e tal. Eu vou confessar que eu não gosto daqueles pacotes pra Disney que é tudo engessado. Olha, dia tal tem que ir no Magic Kingdom, outro dia tem que ir no parque, né, no outro parque. Esse dia tem que... Não tem que ir. É uma coisa mais aberta. Esse pacote parece que te dá liberdade, né? Isso, o que a gente fez? A gente encontrou uma opção muito boa, incluindo aéreo, saindo de Joinville, com voos ótimos, e hotel. Então é um hotel bem econômico, é na região de Kissimmee, a uns 10 quilômetros ali do Epicote, por exemplo, do Magic Kingdom, e te dá liberdade. Só tem hoje aéreo e hotel, mas você pode incluir ingresso, a gente tem como fazer traslado, quer ficar em casa? A gente consegue fazer também, é só para saber que tá com preço muito bom. Ótimo, e o preço muito bom qual seria? Preço muito bom, este pacote agora para sair em outubro, são 6 noites, fica em R$ 4.900. Para maio do ano que vem a gente encontrou valor por R$ 5.200, R$ 5.300, já com as taxas. Então, às vezes, desmistifica um pouco esse... o dólar tá alto, mas em reais o valor tá bem similar ao que a gente costumava ter, assim, tá com um preço muito bom. Pacote, esse que você falou, os preços individuais, mas com base apartamento para 2 pessoas. Apartamento para 2 pessoas. Quem tem 4, vai viajar em 4 pessoas, normalmente cai um pouquinho o valor por pessoa ainda. Ótimo, aí depende da sua família, quem vai no seu grupo, 4 pessoas, lógico, vai baratear, se for só o casal, é esse preço que a Simone falou. Então, quantas noites no total, quantos per noite? São 6 noites e dá para parcelar em 10 vezes sem juros. Gostei dessa parte, gostei. E aquela história, você quer só 1, 2 parques, o resto quer fazer compras? Essa parte é boa, né? Porque aí você mescla, um dia parque, um dia compra, outro dia mais um parque, mais um dia mais um shopping, mais um outlet. Ou você quer só fazer os parques, ou você só quer ir um parque, ou nenhum parque, faltou conhecer um parque, quero só fazer compra e tal. Te dá essa mobilidade, tem gosto pra tudo. É isso aí, a gente dá toda a assessoria para te ajudar a planejar. Quem compra conosco já tem essa consultoria de viagens também. Já posso ir com os ingressos daqui, inclusive. Com certeza, tudo prontinho, tudo que você quiser. Tá dado o recado então. Flórida, Orlando, sempre uma grande pedida. Converse com a Olympia Tour. Gostei desse pacote aí, eu vou pra Orlando. Tchau, Anania. Tá, depois a gente combina. Vamos falar de notícias? Pois é, aquele caso do homem que tentou ou teria tentado atear fogo no filho, um bebê, foi julgado e o homem se livrou, pelo menos da acusação principal. Explica pra gente, Fernando Gonçalves. Então, Osni, o homem acusado de jogar álcool no filho de 2 meses de idade foi condenado por crimes de perigo de vida ontem, quarta-feira, dia 18, aqui em Joinville. A pena é de 4 meses e 10 dias de detenção no regime aberto. Inicialmente, a acusação do Ministério Público era de tentativa de homicídio, alegando que o homem teria a intenção de atear fogo no filho e na mãe da criança. No entanto, durante o julgamento, a acusação e a defesa solicitaram a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de perigo de vida. Isso porque ambos entenderam que, ainda que o acusado tivesse jogado álcool no filho e na mãe da criança, nenhuma testemunha, nem mesmo a vítima, mencionou que ele se aproximou de algum isqueiro ou fósforo para atear fogo e, portanto, o homem não teria iniciado a execução de um crime de homicídio.
O Conselho de Sentença, formado por 7 jurados, acolheu o pedido de acusação e da defesa e rejeitou, então, a tese de duplo crime de homicídio. O presidente da sessão do Tribunal do Júri, o juiz Gustavo Henrique Aracheski, proferiu, então, a sentença condenatória por 2 crimes de perigo de vida cometidos, então, contra a esposa e o filho. Na sentença, Osni, o magistrado aplicou a pena correspondente a esses 2 delitos, considerados de menor potencial ofensivo, totalizando 4 meses e 10 dias de detenção no regime aberto. O senhor juiz Gustavo Aracheski comentou que, se o Conselho de Sentença não tivesse acolhido o pedido de desclassificação de tentativa de homicídio, o acusado estaria sujeito a uma pena superior a 8 anos de reclusão. Só para lembrar rapidinho, o episódio teria acontecido em março de 2017 no bairro Jarivatuba, em Joinville. O homem de 39 anos foi acusado de jogar álcool no seu bebê de apenas 2 meses naquela época e também na mãe da criança. No momento da ação, a mulher teria empurrado o marido e pedido ajuda aos vizinhos com o apoio da avó paterna do bebê. A criança foi socorrida pelos bombeiros e levada então ao hospital na época. Osni, ainda falando sobre as ocorrências policiais, aqui do ladinho, em Blumenau, uma mãe foi agredida pelo próprio filho de 19 anos. Isso aconteceu na última terça-feira, dia 17, foi divulgado ontem. Isso aconteceu em uma residência no bairro Garcia, em Blumenau. Segundo relatos da mulher de 59 anos, assim que o filho chegou em casa, iniciou então uma discussão com ela e logo em seguida tentava estrangulá-la, né? Olha só que coisa complicada, Osni. A vítima ainda disse aos policiais que o filho deu chutes e fez ameaças de morte. O suspeito pulou a janela do quarto e fugiu do local antes da chegada da polícia militar. A mulher já havia solicitado medida protetiva contra o agressor. O jovem, Osni, pasmem, possui 44 passagens policiais por diversos delitos, como furto e também violência doméstica. A maioria das ocorrências foi gerada quando ele ainda era menor de idade. E para finalizar, um ato de crueldade, Osni. Eu vou pedir para a Camilinha colocar a foto. Na última segunda-feira, dia 16, um caso de possível violência contra um animal repercutiu em Xanxerê, aqui no oeste catarinense. Segundo informações, um gato que estava amarrado em uma moto foi arrastado pelas ruas da cidade, fato que foi testemunhado por moradores. O caso aconteceu no bairro Santa Cruz e o suspeito de conduzir a motocicleta já foi identificado pela polícia. O seu nome, no entanto, não foi revelado. Ele teria dito aos policiais, Osni, que levava o gato na moto quando o felino pulou e acabou sendo arrastado. Depois de ser socorrido, o gato foi levado pelo grupo Bem-Estar Animal a uma clínica veterinária da cidade e o seu estado era considerado muito grave. Lamentável, né? Sobre aquele caso do homem que tentou, ou teria tentado atear fogo no próprio filho, nada como o tempo, né? O tempo acalmou os ânimos e tal. E o que era uma denúncia, depois eles não foi bem assim. Tá bom. São 8 horas e 42 minutos, faltando 18 para as 9. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar do Atlético Paranaense, campeão do Brasil. Já voltamos também para falar da democracia de volta no meio universitário. Fique ligado, é só um instante. Jovem Pan News Joinville. Que tempo mais feio, hein? Hoje tá muito feio, hein? Temperatura 19 graus e a chuva que Deus manda, com direito a trovoada, tempo escuro, né? Voltou a escurecer, agora escureceu também. Tá horrível, né? Tá horrível. Aí você vê, olha a JK, movimento da JK na direção do centro, né? Para a zona norte de Joinville, olha só. Só no sentido contrário, em direção à zona sul, não movimento nenhum, né? Mas em compensação, em direção à zona norte, olha só. Tá tumulto. Vamos dirigir devagar, com calma. Não importa se vai atrasar, né? Melhor atrasar do que dar uma batidinha no carro da frente, que é pior ainda.
São 8 horas e 45 minutos, soltando 15 para as 9. Vamos falar de moda, o mundo da moda com ela, Marcinha Neto. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Se tem uma coisa que eu amo, né, mais do que desfile em semanas de moda, é observar os looks das pessoas que passaram por lá. Afinal, hoje em dia, o street style é um dos grandes lugares para detectar as tendências das próximas estações. Óbvio que não ficaria de fora de selecionar os nossos looks favoritos das fashionistas que circularam pela New York Fashion Week e, claro, já adiantar as apostas da vez que prometem vir com tudo por aqui. E, de fato, algumas tendências já são grandes protagonistas desta temporada no Street Styles, como a sandália Naked Fit de tiras finas e com os pés bem à mostra, e as flats, que já estão chegando com tudo por aqui, até mesmo as Friend do Dead Shorts. E aí sim, my friend, tá sensacional, hein? A alfaiataria ganhando um toque fã e recorde oversized, enquanto jeans, gosto muito, continua firme e forte como tecido atemporal e mostra como ele por si só basta. Ficou curiosa? Quer saber o que rolou nas ruas da semana de moda de Nova York? Um dos looks que circularam pelas ruas mostra que é possível investir em peças básicas em qualquer ocasião. A t-shirt branca, por exemplo, usada com um truque de styling que eu amo, que é o nozinho central. Aproveite. E a sandália de tiras é a grande protagonista dos outfits da estação mais quente, vai com tudo. O macacão jeans despojado fica ainda mais charmoso com a combinação certeira entre a camisa romântica e a sandália trend. A dupla infalível que vai garantir um look para lá de fashionista? O match entre o vestido e a calça é a aposta forte entre as fashion girls e, claro, que nós já estamos querendo investir no duo, não é mesmo? A camisa de alfaiataria ganhou uns centímetros a mais e conquistou o seu lugar nos outfits das estilosas que passaram pela New York Fashion Week. Para combinar a sandália de tiras bem finas, foi a grande aposta para arrematar o outfit. Então, seja criativa e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Lembrando que você pode assistir na íntegra através do YouTube, procura lá Jornal da Manhã Joinville, ou então pelas páginas no facebook.com/JP Joinville ou JP News Joinville. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcinha. 8h47, faltando 13 para as 9. Está aqui na bancada Ananias Cipriano. Ananias, democracia refeita. O PSOL não vai poder usar as dependências da UDESC para fazer politicagem. Como é que é isso? Assim deve ser com o PSOL, deve ser com qualquer partido. Não só com o PSOL, se for com o PSL também não pode. Qualquer um. Não é o lugar da universidade ficar fazendo atos partidários. Já falei inúmeras vezes. Também não vejo como sindicato deveria ser o lugar e tal. Busquem um espaço privado, façam lá. Não fiquem utilizando universidades, escolas para esse tipo de argumento, principalmente o pessoal que fez sua estrutura nas universidades e fez com que a sociedade olhasse para uma universidade de uma maneira tão ruim. E é justamente por essas atitudes, por esses comportamentos estes questionáveis. O evento que aconteceria hoje na UDESC era uma reunião do PSOL, uma palestra do presidente nacional do PSOL, o nome dele é Juliano Medeiros, e a direção da UDESC, depois de muita pressão popular, de muitas pessoas questionando na internet, a direção da UDESC acabou cancelando esse evento, essa manifestação. Acho interessante que eles disseram que somos hoje, o presidente do PSOL disse, e seria tema inclusive da manifestação, somos hoje o opositor mais intransigente aos ataques de Jair Bolsonaro aos direitos do povo brasileiro. Por isso, nosso propósito é receber aqueles e aquelas que querem uma oposição firme e comprometida com a democracia, usando a universidade para isso, onde tem um monte de gente ali que utilizam desse espectro para fazer aí a sua defesa ideológica, a sua luta contra algo que não tem nada a ver com ataques a direitos do povo brasileiro. Isso aí é balela. Tanto é que a imprensa está fortalecida com o governo federal, a Globo teve lá suas manifestações. Inclusive, o presidente fez uma declaração, olha como há liberdade aqui, a imprensa se manifesta, critica o presidente critica a imprensa, isso é democracia. E esses agora dizem que ataca a direitos, que não existe democracia, um monte de mentira, gostam de contar mentira para o povo e tem um monte de gente que gosta de ouvir essas mentiras e torná-las verdades. Ainda assim, o presidente disse o seguinte, as pesquisas mostram que o governo Bolsonaro perde credibilidade a cada dia. Esse cenário nos favorece, acreditamos que é possível impulsionar uma nova força da esquerda na região. Se o Bolsonaro perde credibilidade, tudo bem, é fato, mas eles não têm credibilidade, uma diferença muito grande. Ainda assim, o PSOL emitiu uma nota
e essa nota fez críticas ao DESC, porque é um ato autoritário, é que estão descumprindo a lei e tal. Tá, existe uma lei da liberdade e tal, mas o apóstolo Paulo disse que não era para usar a lei ilegitimamente. E aqui é uma forma de utilizar a lei ilegitimamente. Ainda assim, para encerrar, eles utilizaram o exemplo do interventor, chamando o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul como interventor, só porque foi Bolsonaro que escolheu. A gente precisa declarar, a gente precisa explicitar, a gente tem que falar a verdade. E só porque o presidente da República escolheu, tornou-se interventor, o Marcelo Reckenwald. Não, ele faz parte da lista tríplice, nós já falamos sobre isso aqui. Tomem vergonha na cara, falem a verdade. É, brincadeira, né? Mas o modus operandi né, desse tipo de esquerda, né, já é conhecido de todos, né? Até da pessoa que não é tão afeita às questões político-partidárias. E daí não tem mais como enganar, isso é muito interessante, porque esse caso da UDESC, ele não esteve na imprensa. Nós não noticiamos, ninguém noticiou, e mesmo assim a pressão popular fez com que isso não acontecesse. Ou seja, as pessoas nas redes sociais se manifestando contra, criticando a direção da UDESC por aceitar um ato partidário. Ah, venha se filiar ao PSOL, daí vai lá na UDESC, aí convida os alunos. A comunidade universitária, a comunidade acadêmica, que ela por conta própria, né, fez a sua, né, a sua repulsa. Aí o povo foi lá e disse, não queremos esse tipo de atitude. Vai lá, aluga um espaço aí, um teatro lindo, faça um evento de vocês, pintam, embordam, mas não utilizem um espaço público para contar mentiras, principalmente, como esses de afrontas à democracia. É isso aí, são 8h51, soltando 8:09. Vamos falar de esportes. O Atlético Paranaense é o campeão do Brasil. Furacão, né, que nós vimos aqui, literalmente, né, com a chuvarada, granizo de ontem à noite aqui na região de Joinville, região de Curitiba. Teve furacão também em Porto Alegre. Passou um furacão pelo Beira-Rio. Um furacão seco. Lá não teve granizo, mas teve um furacão se tornando campeão. Antes de chamar a Gabriela Bento para explicar pra gente, contar pra gente o que aconteceu ontem e o desastre do Corinthians pela Sul-Americana, só fazer um registro que no campeonato, né, a Copa do Mundo de basquete, que nós chegamos a citar, o bom começo do Brasil, depois o Brasil acabou ficando pelo caminho, né, aquela derrota para a República Tcheca foi fatal. Tivemos também a derrota dos Estados Unidos para a França, surpreendente, mas até a França também ficou pelo caminho. E a decisão, pasmem, foi entre Espanha e Argentina. E a Espanha ganhou por 95-75 no último domingo. A Espanha se sagrou campeã mundial de basquete, desbancando os Estados Unidos, que não chegaram nem no pódio, longe do pódio, não ficaram nem entre os 4. Estados Unidos, né? Renovação americana, capengou aí, capengou. Deu Espanha em primeiro e Argentina em segundo lugar. Um baile. E agora há pouco, pelo campeonato mundial de vôlei feminino, o Brasil levou um atropelo dos Estados Unidos, se complicou, né? A Holanda se complicou, perder da Sérvia por 3-2, e o Brasil se complicou também ao ter a sua segunda derrota. Já havia perdido para a Holanda, agora perdeu para os Estados Unidos também, complicou a vida. Vamos falar de futebol? Gabriela Bento e o Atlético passando, né? Ganhou ida e ganhou na volta, ganhou as duas na decisão contra o Inter. Bom dia, Osni, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, e ainda bem, né, lembrando que o jogo, essa decisão da final da Copa do Brasil não foi em Curitiba, né, ontem, porque se fosse, acho que talvez não sei se conseguiria ir até o final, né. Ainda bem que a decisão ficou lá para Porto Alegre. Então, o Atlético Paranaense é o mais novo campeão, sim, da Copa do Brasil. O time paranaense entrou para o seleto grupo de 12 equipes que já venceram a competição. O segundo jogo da final aconteceu ontem no estádio Beira-Rio, com 50 mil torcedores presentes. A Gabriela fala que não chegaria ao final se fosse em Curitiba, porque chovia torrencialmente na capital paranaense até momentos antes do jogo, né? Talvez
lá a Arena da Baixada estivesse embaixo d'água, né? Chovia granizo, talvez não tivesse nem sido realizado, nem o início do jogo, né? Ainda bem que o segundo jogo foi em Porto Alegre. E aí a gente ia ver um jogo feio, né? Com muitas poças certeza. d'água e tudo mais. Mas ainda bem que foi lá em Porto Alegre. E o Atlético ontem, né, abriu o placar da partida com o Léo Cittadini na sua primeira chance real de gol aos 23 minutos do primeiro tempo. A jogada do gol começou com o Rony na lateral, que acionou o Marco Ruben, que tocou para o meio e viu Léo Cittadini deslocar Marcelo Lomba. Alguns minutos depois, em um bate-rebate dentro da pequena área do Furacão, Nico Lopes deixou tudo igual. No segundo tempo, o Inter não conseguiu marcar para levar o jogo aos pênaltis. E aos 55 minutos do segundo tempo, Rony marca para a equipe paranaense, fechando aí o caixão, o Colorado. Placar final, Internacional 1, Atlético Paranaense 2. Essa é a primeira vez que uma equipe do Paraná, Osni, leva o título da competição. E na Sul-Americana, pelo primeiro jogo da semifinal, o Corinthians perdeu em casa para o Independiente del Valle. Com 2 gols de Gabriel Torres, a equipe do Equador agora fica ainda mais próximo de confirmar a vaga para a final da competição. A próxima partida será quarta-feira que vem, em Quito, onde o Independiente vai jogar com a vantagem dos 2-0 da primeira partida que aconteceu ontem. E hoje o Atlético Mineiro joga outra semifinal da Copa Sul-Americana contra o Colón, às 9h30 da noite, em Santa Fé, na Argentina. E ontem, o Joinville Esporte Clube liberou a lista de relacionados para o duelo contra o Marcílio Dias, que ocorre hoje às 8h10 da noite, na Arena Joinville. O tricolor conta com 6 novidades para essa partida: o zagueiro Campestrini, o volante Braga e o meia Luquinhas, que foram oficializados na semana passada, e mais outros 3 reforços: o goleiro Fabian Volpe, o meia Lucas de Sá e o atacante Rubens, que foram apresentados ontem. São 23 jogadores relacionados pelo técnico Pedro Medeiros, que novamente terá o desfalque do volante e capitão Leandro Bulhões. Outra baixa é o William, também volante, que sofreu uma lesão no pé e foi vetado do duelo contra o Marcílio. Após 3 partidas, o Jack soma 5 pontos e está invicto na competição. Uma vitória contra o Figueirense, Florianópolis, e 2 empates na Arena, contra o Brusque e o Fluminense. Na tarde de ontem, os jogadores conversaram por cerca de 1 hora com a psicóloga do clube, Andréia Ávila. Depois seguiram para o gramado, onde realizaram um treino recreativo, e a terceira parte foi dedicada a treinamento de bola parada. E pela Série B do Brasileiro, jogam hoje Brasil de Pelotas e Figueirense, às 9h30 da noite, e amanhã é a vez de entrarem em campo Criciúma e Atlético Goianiense, às 7h15 da noite, e Sport e América Mineiro, às 9h30 da noite. E para fechar, Osni, começaram essa semana a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, a Champions League. Ontem o PSG venceu o Real Madrid por 3-0, né, sem Neymar, e Atlético de Madrid empatou com a Juventus em 2-2, e o Manchester City venceu o Shakhtar Donetsk, é assim, né? Isso. Shakhtar Donetsk, por 3-0, Osni. Se o Neymar tivesse, teria sido 5-0 então, né? Foi 3-0 o Paris Saint-Germain. O Real Madrid não se encontra, né? Depois da saída do Cristiano Ronaldo, não adianta, virou um timinho. Apesar de ter elenco para não ser um timinho, tá jogando como um timinho, né? A saída do CR não acomodou as coisas ainda. O Real Madrid nunca mais foi o mesmo. De Zidane, né? Mesmo com a volta do Zidane. Exatamente. Mesmo com a volta do Zidane, não tem jeito, né? O Real Madrid é uma decepção. São 8h58, faltando 2:09. Nós estamos indo embora, 19 graus a temperatura, chuva, tempo feio. Cuidado aí ao dirigir. Amanhã, de volta aqui, se Deus quiser, com mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Até lá, boa quinta-feira. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz.